Olá, meus amigos. Mais uma vez nós estamos aqui para juntos fazermos a nossa meditação. No dia de hoje, o nosso tema é um tema que às vezes nos surpreende um pouquinho. É uma virtude que às vezes nem parece muito virtude, que é a mansidão de coração. Nosso Senhor Jesus Cristo, de fato, disse: bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Mas às vezes, quando a gente pensa na mansidão, nós não pensamos como uma virtude. Às vezes parece que manso é o fraco. Manso é aquele que não tem energia, aquele que não sabe sabe fazer valer as suas opiniões. Inclusive, há um pensador chamado Nietzsche, que ele dizia que desprezava profundamente o cristianismo. E desprezava precisamente por isso, porque dizia que o cristianismo era para os escravos. Quem conhece um pouquinho da história desse pensador sabe que ele falava do chamado super-homem. Dizia que o homem tinha que se libertar de todos os preconceitos, de todas essas coisas que de alguma maneira a religião nos traz, para estar depois ele, sim, livre para ser ele mesmo, para se afirmar. E infelizmente essa visão, essa corrente filosófica desemboca numa, talvez, das ideias mais perniciosas para a humanidade, que foi o nazismo. De fato, o Hitler, ele se apoiava nessa visão do Nietzsche, que falava do super-homem, como alguém libertado de Deus. Pois bem, será que a mansidão nos faz, com o perdão da expressão, pouco homens, pouco criaturas humanas? Será que a mansidão é alguma coisa que nos faz fracos? A mansidão é virtude de fracos? Evidentemente que não. Senão não seria virtude. Senão não seria alguma coisa na que nós podemos juntos hoje meditar. E para que ficasse muito claro tudo isso, nosso Senhor Jesus Cristo, ele disse que nós deveríamos aprender dele, Jesus. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E nesse momento, se nós tivéssemos qualquer dúvida a respeito da força, da firmeza, eu diria até do varonil, que é esse valor cristão, nós ficaríamos tranquilos. Por quê? Porque Cristo é forte. Quando a gente pensa em Cristo e na mansidão, talvez a primeira cena, o primeiro momento que nos vem é Cristo na cruz, é Cristo na sua paixão. Eu não sei se vocês tiveram a mesma impressão que eu tive naquele filme tão bonito do Mel Gibson sobre a paixão de Cristo. Você reparou como Jesus Cristo, exatamente porque não devolvia a violência com violência, exatamente porque calava, Jesus Cristo manifestava uma força tremenda, uma força que impressionava, inclusive aquelas pessoas que assistiam àquela cena. Impressiona, por exemplo, ao Pôncio Pilatos. A mansidão não é fraqueza, a mansidão é virtude. Jesus Cristo é manso e humilde de coração. Jesus Cristo compreende os pecadores, começa por compreender os apóstolos, que tantas vezes eles eram um pouco tardos para entender as coisas de Deus. Jesus Cristo acolhe os miseráveis, Jesus Cristo aceita o beijo de Judas. Mas é interessante a gente pensar e sempre lembrar que Jesus Cristo não era fraco. Quando Jesus Cristo vê, por exemplo, que se tinha transformado o Templo de Jerusalém num lugar de comércio, que se tinha deturpado o sentido da casa de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo é muito forte. Jesus Cristo, ele pega uma corda e expulsa, faz um chicote e expulsa toda aquela gente. Ser manso não significa ser bobo. Aliás, isso é muito importante. Os mansos de coração são aqueles que sabem conjugar a firmeza com a docilidade, a doçura. São aqueles que sabem, por exemplo, encontrar em cada momento a palavra justa, a palavra clara, e fundamentalmente aqueles que não devolvem a violência com a violência. Isso é muito importante. A gente poderia dizer, ainda que a palavra não seja boa, não seja precisa,
que a maior revolução da história foi feita por nosso Senhor Jesus Cristo. E Jesus Cristo fez essa revolução pela não violência. Jesus Cristo não devolveu o mal por mal. Isso vale para a história, vale para toda a sociedade e vale para nós. Vale para cada um de nós. Como é importante que nós saibamos ser mansos e humildes de coração. E Jesus Cristo vive isso. Uma vez eu me lembro que uma pessoa me perguntou, mas padre, não é muito difícil isso que o senhor está dizendo? Não é muito difícil que a gente consiga, por exemplo, dar outra face? A gente lembra aquela frase de Jesus, que quando alguém nos desse uma bofetada, deveríamos entregar a outra face. Será que é possível fazer isso? E veja, nós temos que entender em profundidade o que Jesus Cristo está dizendo. Não se trata de um gesto teatral. E talvez para entender isso, a gente pode voltar à paixão. Você se recorda que quando Cristo estava preso na casa do sumo sacerdote, houve um daqueles soldados que lhe deu uma bofetada. E Jesus Cristo, nesse momento, não deu a outra face. Por quê? Porque dar a outra face, simplesmente virar o rosto para que o soldado o atingisse, seria um gesto teatral. Seria simplesmente alguma coisa que chamaria atenção. Talvez que incitaria até mais violência. Jesus Cristo não deu a outra face nesse momento. Jesus Cristo deu a vida. E aqui eu acho que é como nós temos que entender e praticar, trazer para nós. Afinal de contas, numa meditação como essa, se trata de nós pensarmos como cada um de nós pode imitar Jesus Cristo. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Felizes os mansos, porque possuirão a terra. Como possuirão? Possuirão exatamente por esse caminho. Eu me lembro um exemplo interessante do fundador do Opus Dei. Aparece nas suas biografias. E lá concretamente se conta de certa vez em que na Espanha havia um clima, ele era espanhol, tinha nascido naquele país, e havia uma corrente muito antirreligiosa. E os sacerdotes muitas vezes eram hostilizados na rua. Ele chegou a levar pedrada, por exemplo. Mas nessa vez aconteceu o seguinte, ele estava num ônibus e do lado dele havia um operário, um homem que estava saindo do trabalho e estava todo sujo de cal. E o São José Maria estava no ônibus, também estava de batina preta. E ele reparou que, como uma espécie de brincadeira de mau gosto, aquele trabalhador, cada movimento da condução, ele encostava e sujava de cal a batina do São José Maria. E aquilo foi se prolongando. E não só ele, mas havia outros também, que eram anticristãos e que estavam se divertindo com aquele espetáculo. E o São José Maria, quando ia descer, ele se voltou para aquele rapaz que tinha feito aquela brincadeira de mau gosto, aparentemente ingênuo, aparentemente sem perceber. Ele falou, meu filho, vamos completar o serviço. E deu um grande abraço nele. E aí sim, sujou toda a batina. Será que a gente não poderia fazer coisas semelhantes? Ao invés de devolver a violência pela violência, desarmar a violência? Então vamos pensar em Nossa Senhora. Nós temos a alegria de fazer a nossa meditação junto da Sagrada Família. E a gente pensa nessa Sagrada Família, nessa família que é modelo para todas as nossas famílias, como se vive essa mansidão, não é verdade? Quer dizer, nós sempre vemos nas imagens de Nossa Senhora, de São José, do Menino Jesus, um sorriso que espelha o quê? Espelha a atitude diante de problemas, diante de dificuldades e, sobretudo, de alguém que vai possuindo a terra. A gente olha para a mensagem de Cristo, é verdade que há ainda grandes faixas do mundo, da civilização, que desconhecem Jesus Cristo. Mas não é verdade que a mensagem de Cristo vai se espalhando, vai chegando a todos nós, chega no seu coração, no meu coração? Como? Através da mansidão. Então vamos pedir a Nossa Senhora, pedir a São José,
pedir ao Menino Jesus, à Sagrada Família, que nos preside, que de fato todos nós saibamos entrar por esse caminho.